A vida moderna e o sedentarismo estão deixando os seres humanos cada vez mais fracos e vulneráveis a doenças crônicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 71% da população mundial tem descontrole emocional e sofre com estresse. 50% dormem mal e sofrem com insônia. 73% se cansam facilmente. 85% têm deformações na coluna. 55% sofrem de pressão alta ou baixa. 70% têm pés e mãos dormentes, problemas cardiovasculares, derrames e infartos, por causa da má circulação do sangue. Se você tem alguns desses sintomas, então você sofre da síndrome da escassez magnética. A magnetoterapia vem sendo usada há séculos como uma fonte de energia auxiliar na manutenção da saúde e na recuperação de uma série de enfermidades. Textos antigos da Índia indicam que os efeitos do magnetismo já eram naquela época reconhecidos. Posteriormente, no século II da nossa era, Galeno descreveu o uso dos magnetos com propósitos de cura. Embora a prática milenar confirmasse os efeitos benéficos do magnetismo, só recentemente a ciência disponibilizou instrumentos para o estudo preciso e aprofundado dos fenômenos biomagnéticos. Assim, no nosso século, muitos equipamentos foram desenvolvidos, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento de várias enfermidades. A ressonância e a cirurgia magnética são exemplos disso. Nesse sentido, pode-se dizer que o biomagnetismo é uma ciência relativamente recente. Só na década de 90, centenas de milhares de americanos usavam o magnetismo com propósitos terapêuticos. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo se submetem à magnetoterapia, movimentando aproximadamente 10 bilhões de dólares. O geomagnetismo é um tipo de energia originado no núcleo da Terra. A rocha e o ferro derretidos em altíssima temperatura e em movimento geram um campo magnético que atravessa todas as camadas da Terra, chegando até a superfície do solo e se projetando, inclusive, por vários quilômetros acima do nível do solo. Esse campo magnético é um dos responsáveis pela existência de vida na Terra, porque, entre outras ações, ele impede que a água do planeta seja dispersada para o cosmos e também serve como um escudo contra raios solares perniciosos e tempestades cósmicas. O geomagnetismo é imprescindível à manutenção da vida na Terra. Todas as reações vitais de um organismo animal ou vegetal dão-se por intermédio da eletricidade. Pode-se dizer que cada célula viva é uma micro-usina elétrica. Os impulsos nervosos, a contração muscular, a absorção e assimilação de nutrientes, enfim, todo o processo vital depende de um gradiente elétrico, gerado pela célula. Mas nós sabemos que o campo magnético amplia a atividade elétrica. Na mesma medida, a redução do campo magnético inibe a atividade elétrica. Compreendendo isso, nós vamos entender a razão pela qual, quando o homem se priva do contato adequado com o campo magnético da Terra, ele passa a ter as suas células e, portanto, todo o seu organismo funcionando abaixo dos níveis fisiológicos ideais. Isto é, as células, por estarem em menor contato com o campo magnético, deixam de exercer todo o seu potencial elétrico e não respondem adequadamente, sobretudo em situações de maior exigência, como ocorre nas doenças. O fato de as células não exercerem todo o seu potencial implica
uma menor resistência às doenças e a recuperação mais lenta de uma série de enfermidades, bem como a necessidade de mais medicamentos para atacar diretamente o agente agressor ou para auxiliar o organismo a fazê-lo. E por que as pessoas hoje estão se expondo menos ao campo magnético? Ora, isso é explicado pelo fato de as pessoas, sobretudo as de vida urbana, habitarem e trabalharem em prédios que têm na sua estrutura elementos de ferro, formando como uma gaiola metálica. Esta malha metálica, usada para dar resistência às construções, forma um elemento conhecido como gaiola de Faraday. É uma propriedade da gaiola de Faraday impedir que uma descarga elétrica chegue ao seu interior. Um exemplo clássico disso é o que ocorre quando um raio atinge um automóvel e as pessoas que estão dentro dele nada sofrem. A eletricidade passa pela lataria do carro e é descarregada no solo. Outro exemplo são as aeronaves. Com o magnetismo, ocorre fato semelhante. Quando nos afastamos do solo e habitamos prédios com aquelas características, ficamos expostos a um campo magnético inferior àquele de que o nosso organismo necessita, ocasionando um funcionamento inadequado das nossas células como um todo. Nós devemos atentar para o fato de que somente o homem mudou fundamentalmente o seu modo de habitar. Os pássaros continuam fazendo os seus ninhos como os seus mais remotos antepassados. Os peixes vivem e se reproduzem nas águas. Os pinguins fazem o mesmo nas geleiras. Se os tirarmos de lá, eles não sobrevivem. Somente o homem deixou um contato direto com o solo e as cavernas, fontes abundantes de magnetismo, para morar em estruturas verticais, por questões de segurança, custos, comodidade, os quais, contudo, são pobres naquele tipo de energia, tão necessária ao bom desempenho do nosso organismo. Assim fica evidente que a reposição magnética, pela exposição a fontes adequadas de magnetismo, pode promover a homeostase, que quer dizer um estado de saúde equilibrado entre os diversos órgãos e sistemas do nosso corpo, por permitir que as células exerçam toda a sua capacidade. O Dr. Kiyoshi Nakagawa, nos tempos modernos, foi um dos pioneiros no uso do magnetismo com finalidades terapêuticas. Foi ele quem desenvolveu a primeira urna para realizar a reposição magnética. Ele observou que as pessoas deixavam de apresentar várias queixas de doenças, tanto agudas quanto crônicas, quando se submetiam a sessões semanais de magnetoterapia. Quando as pessoas deixavam de fazer a reposição, muitas dessas queixas retornavam alguns meses depois. O Dr. Nakagawa percebeu que as queixas que melhor respondiam a essa terapia eram as dores lombares, tensão, insônia, fadiga, estresse e algumas doenças circulatórias. Hoje sabemos que muitas outras enfermidades regridem quando o indivíduo se submete a um campo magnético adequado. Mas, analisando o que observou o Dr. Nakagawa, podemos perceber que as queixas mais frequentes, insônia, estresse, fadiga injustificada, crianças com hipertensão arterial, infarto do miocárdio em pessoas cada vez mais jovens, enxaqueca e tantas outras doenças e sintomas são manifestações muito mais comuns de indivíduos de vida urbana do que as pessoas de vida rural. Até os animais domésticos, quando submetidos às mesmas condições de vida dos seus donos, passam a apresentar mais doenças e sintomas semelhantes aos deles.